Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, meditar essa palavra de Deus, sempre tão concreta, boa, para que a gente também encontre a salvação que vem de Deus. É isso que nós buscamos. Tua fé te salvou. A fé é um caminho para encontrarmos a salvação. E essa fé que salvou exatamente esse elogio: levanta-te e vai, é dado a um samaritano. Uma coisa que hoje domina o mundo, e através de uma técnica de comunicação muito sofisticada e que usa tecnologia nas redes sociais e na mídia, é aquela de criar sentimentos, criar ódio, despertar rancor, ódio. E a gente vê por todo o mundo, e nem vamos falar do Brasil, podemos falar de todo o mundo, mas aqui também, como se despertam ódios. Da onde vem esse ódio? Por que eles florescem agora? Porque tem uma comunicação que sabe mexer nos nossos sentimentos. Só para lembrar, aquele Cronenberg lá da Facebook foi multado por ter influenciado os sentimentos das pessoas que votaram pelo Brexit da Inglaterra e depois queriam tentar voltar atrás, se dava, não dava, e tal, criou um problema. Meios de comunicação despertam ódio. E aqui nós temos 2 exemplos como Deus não vai pelo caminho do ódio. Porque é preciso ter ódio no mundo, é preciso muito ódio para criar guerras, para vender armas, para fazer a guerra se não tem ódio. E é preciso legitimar. E se nós ficamos com ódio também, né? Vamos lá, tem que derrotar, tem que destruir, tem que matar. Não é plano de Deus, não é vontade de Deus, o ódio. E na Europa, de modo especial, esse ódio foi canalizado para o estrangeiro. Virou o bode expiatório para todos os males, o estrangeiro. E aqui nós temos o livro Valeria a Pena em Casa. Todas as casas têm uma Bíblia. Pegar o capítulo 5º do livro dos Reis, do segundo livro dos Reis, essa história de Naamã, que é um sírio, chefe do exército da Síria, acometido pela lepra, ouve falar de um homem em Israel, um homem de Deus, Eliseu, através de uma empregada que tinha ido como botim, levada como prisioneira lá, estava servindo naquela casa. E ele vai, então, através do seu rei, o rei de Israel, ele se desloca para Israel para buscar a cura neste homem. Vale a pena ler, se sentiu humilhado, porque Eliseu nem o atendeu, mandou dizer pelo servo, manda que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão. Ficou revoltado, porque disse, com todos aqueles rios belíssimos que nós temos na Síria, tem que vir aqui,
esse minúsculo Rio Jordão, que às vezes quase nem água corre. Mas o servo dele disse: se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não faria? Se ele está te pedindo uma coisa fácil, faz. Ele foi, lavou-se e a pele ficou como de uma criança. Então ele se converteu, um estrangeiro, inimigo, se converteu e queria dar um presente generoso a Eliseu, que não aceitou. Queria levar então 2 cestos de terra e não ia mais oferecer sacrifício a não ser ao Senhor, a não ser ao Deus verdadeiro, ao Deus verdadeiro. E aqui nós temos também esse episódio, que é um apoftegma. Não é tanto intenção do evangelista narrar uma cura, mas um dito, uma máxima sobre a fé. Sobre a fé. E claro que essa narrativa, ela encontra vários pontos que não fecham na lógica. E são propositais, porque não quer narrar um fato histórico, quer nos fazer refletir sobre a fé em Jesus e a gratidão que devemos ter a Deus. E por isso ele começa com uma incoerência geográfica muito grande, dizendo, e aqui foi traduzido entre Jesus caminhando, passava entre a Samaria e a Galileia, pelo meio da Samaria e da Galileia. Mas como? Nós temos Galileia no norte, Samaria no meio, Judá no sul, capital Jerusalém. Já no capítulo 9 do Evangelho, estamos no 17, ele começou a viagem para Jerusalém. E agora ele diz, Jesus, então passava entre a Samaria e a Galileia. Está indo para cima? Então está se afastando. É porque ele quer fazer refletir outra coisa, e não a cura. Outra coisa completamente fora da lógica da Bíblia é que quando ele entrava num povoado, vieram ao encontro 10 leprosos. Impossível. Temos 2 capítulos no Antigo Testamento que legislam sobre os leprosos, que é a mais terrível maldição que alguém pode receber, é a lepra. Tinham que ser afastados, claro, contagiosa, afastados da comunidade, viver num lugar isolado, nas grutas, nas montanhas, no mato, em algum lugar fora da cidade. Toda uma legislação, inclusive para levar comida, tudo tinha que deixar em um determinado lugar. Alguém levava, deixava em um determinado lugar. Só depois que ia embora, os leprosos podiam ir pegar aquela comida e levar para onde estavam acampados, de alguma maneira. Então aqui quero mostrar outra coisa, quero mostrar a fé, porque Deus é bom e eles veem 10 leprosos, 10 é o número perfeito, é um número redondo que indica todo o povo, nos coloca todos nós dentro desses 10. E a lepra, se eles estão saindo da cidade, do povoado ao encontro de Jesus, não é a lepra contagiosa, é a lepra do coração, do pecado, da indiferença, talvez do ódio. Essa sim, essa contagia todos. E somos contagiados. E então eles dizem, chefe, na verdade usa a palavra chefe aqui, porque não diz mestre, se traduz por mestre. Mas mestre é o termo que os discípulos usam para Jesus, mestre, didáscalos. Porque mestre é aquele que ensina, e quem chama de mestre é o discípulo, aquele que quer aprender. Mas esses não querem aprender nada. Eles chamam um chefe. Tende compaixão de nós. Epistata, um termo para chefe, para guia, para caudilho. E claro, eles esperavam uma intervenção de Deus que viesse restaurar o povo de Israel como chefe. Não é chefe, Jesus. Jesus nem faz um gesto e de apresentar-vos
ao sacerdote, porque pela legislação, quem deveria dar o certificado de cura da lepra, parênteses, lepra, dentro do conceito lepra estavam todas as doenças de pele daquela época, desde vitiligo, psoríase, manchas na pele, qualquer coisa era lepra, devia ser afastado. E quem constatava isso depois era o sacerdote, que fazia testes para ver se tinha sensibilidade na pele, etc. Podiam atestar que não tinha mais lepra, podia voltar ao convívio no seu povoado, na sua comunidade. Leproso não podia nem entrar em Jerusalém. E então ele manda apresentar-se aos sacerdotes. Quando eles estão indo, ficam curados. E ali vem outro exemplo, então. Quando um deles, percebendo que estava curado, voltou para Jesus e agradeceu. E adorando, louvando a Deus em voz alta, atirou-se aos pés de Jesus, adoração a Jesus, e agradeceu. Exemplo, é a fé que conta, a fé que tem gratidão no coração. Então, o que a liturgia de hoje quer nos ensinar? Cuidado como alimentar os ódios, porque os ódios são do demônio, não são de Deus. As guerras são do demônio, não são de Deus. Não existe guerra justa, existe diálogo, existem mecanismos para a gente obter a paz, que não é de Deus. E o que ele quer nos mostrar, então, que a fé, ela não é simplesmente um dom de Deus, que Deus pode dar bastante fé para um, menos para outro, nada para outro, talvez para fazê-lo sofrer, porque não tem o consolo da fé. Não é isso. A fé é muito mais, pelo que diz esse texto, esse apotegma, é uma resposta que o ser humano dá ao amor de Deus. Aí não tem que deu bastante para um e pouco. Nós podemos ter mais capacidade de ser bom, ser uma pessoa boa, ou menos, somos maus, somos fracos, egoístas, materialistas, alimentamos ódio e mentiras. Depende da resposta que nós damos. Porque 10 receberam a cura, não dependeu da fé, bastante ou pouca. Não é que o samaritano tem mais fé. Receberam a cura, mas a salvação, para salvar a vida, nós temos que ter um coração bom, agradecido a Deus. E um coração bom que agradece a Deus é a resposta que Deus espera, é a bondade que Deus espera. Isso é a fé. Vamos pedir a Deus a fé para termos um coração agradecido pelas coisas boas que vamos encontrando cada dia na nossa vida. Fiquemos de pé, renovemos a nossa fé, rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em